Olá, meus irmãos. Eu estou aqui nesse momento para trazer um recado importantíssimo para o povo católico e para todo o cristianismo. Vocês devem observar nesse vídeo onde os irmãos estão falando da seguinte maneira. Eles estão falando que em nome de Jesus Cristo a Inquisição começou. Você já ouviu falar sobre a Inquisição, meu irmão? Você, meu irmão católico, você já ouviu falar? Pois, irmão, o que vai passar aqui para você neste vídeo é uma prova histórica de que a Igreja Católica matou todos os cristãos. E também é uma prova que ela matou os mártires, matou os profetas. E ela está manchada com o sangue dos profetas. Quem eles mataram? Os judeus, o povo de Ial, o povo que falava os nomes verdadeiros. Eles mataram e perseguiram e torturaram por 300 anos o povo do Criador. Em nome de Jesus Cristo. Por que em nome de Jesus Cristo? Porque esse nome não é o nome do nosso Salvador. Eles mataram o povo para que eles escondessem os nomes verdadeiros. Essa é uma história que você vai assistir agora sobre a Inquisição da Igreja Católica. A igreja que matou todos os profetas que anunciavam os nomes verdadeiros e todos os cristãos da época. Irmãos, Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. O que é, irmãos? O vinho de Babilônia. O que é o vinho de Babilônia? O vinho de Babilônia é exatamente os nomes pagãos que eles colocaram vocês para adorar. Que é Jesus Cristo, Deus que vem de Zeus, Senhor que vem de Baal. Quando você diz a paz do Senhor, você está dizendo a paz de Baal. O vinho de Babilônia que embriagou o mundo inteiro. Você, meu irmão, você não está adorando o verdadeiro Salvador, Criador. Você não está louvando ao verdadeiro Salvador e esperando o verdadeiro Salvador, meus irmãos. Vocês assistam esse vídeo, vocês vão ficar impactados com o que eles fizeram com os mártires, com os profetas. Eles estão embriagados com o sangue dos profetas, meus irmãos. Então a palavra Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu, para não serem participantes da morte dos profetas. Aí todo irmão que está dentro da Igreja Católica, adorando a imagem de escultura, lá em Êxodo 20 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu ou embaixo da terra. Irmãos, elas não falam, eles não andam. E ainda tem mais: serão semelhantes a eles, todos aqueles que o adoram. Irmãos, saiam do engano. O vinho de Babilônia que embriagou o mundo inteiro, as pessoas não sabem o que é, mas são os nomes pagãos que vêm de geração em geração. E a nossa geração, eles colocaram Jesus Cristo, que vem do nome Iesus, vem deste nome. A letra J foi inventada no ano de 1515. Introduzida no alfabeto a partir do ano de 1525 a 1572. Irmãos, a letra J não existe nem no latim, nem no hebraico, nem no hebraico arcaico. Eles colocaram ela, introduziram. Aqui você já percebe que é uma mentira no nome de Jesus. Não é o nome verdadeiro. Como eles podem dizer que é o nome verdadeiro, que cada país é um nome? Não é assim, meus irmãos. A gente aprendeu na escola que nome não se traduz. Saiam do engano. Eles estão querendo te enganar. Eles estão querendo ver você cair. E os irmãos, nossos irmãos, estão sendo enganados, assim como eu já fui também. Estão sendo enganados porque eles estão no vinho de Babilônia. Que é o vinho de Babilônia? O nome Jesus Cristo. O nome Deus, que vem de Zeus. O nome Senhor, que vem de Baal. Irmãos, eu vou te falar uma coisa para vocês.
Pesquisem. Tem pessoas que dizem, ele não tem poder, ninguém tem poder para mudar as escrituras. A Bíblia que você usa ficou 40 anos na mão da Igreja Católica. A Bíblia, eles mudaram, eles acrescentaram, eles mudaram os nomes verdadeiros. Satanás é o pai da mentira, ele veio aqui para esconder o nome do Criador. Mas lá em Ezequiel 39, 7 diz assim, o meu grandioso nome será reconhecido. Ezequiel 39, versículo 7. O meu povo blasfema constantemente contra o meu nome. Por que nós blasfemamos se quando nós vamos orar a gente fala Deus, Deus? Porque esse não é o nome dele, Deus é um título. Está dentro da macumbaria, dentro do espiritismo. Irmãos, saiam do engano. O título Deus é para qualquer Deus. Senhor é Baal. Então, meus queridos, vocês precisam despertar. Vocês serão cúmplice da morte dos profetas. Cúmplice da morte dos profetas. Todo aquele que estiver dentro de denominações adorando ao Deus Baal. Porque o Deus desse mundo cegou a visão de todos. Vocês estão dentro do engano, meus irmãos, dentro do engano. E a palavra diz, sai dela, povo meu. O nome igreja é tirados para fora. Um povo escolhido. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu só falo assim pro meu pai, me capacita, pai. Que eu não tenha medo de falar o teu nome para ninguém. E eu não tenho. Porque a palavra diz em Daniel 12, que aquele que ensinar a muitos, terá a muitos conhecer o evangelho da verdade, receberá um galardão e irá brilhar eternamente. É isso que eu busco. Não estou aqui para te convencer, eu estou aqui para te anunciar a verdade. Você tem a obrigação de pesquisar para ver se eu estou dizendo a verdade ou não. E quem vai te convencer da verdade é o próprio Espírito do Pai, que se chama Ruach Kadosh. Esse é o verdadeiro nome do Espírito. As pessoas acreditam hoje na Trindade, uma grande mentira. Tanto que a Trindade foi inventada por um padre. Faça uma pesquisa sobre isso, irmãos. Pesquisa em que ano a letra J foi inventada. Pesquisa em que ano inventaram a Trindade. Pesquisa sobre os livros que gnósticos na Bíblia. Vou falar para vocês que o Evangelho de João é gnóstico. Tem coisas boas lá? Tem. Porém, é gnóstico. É um evangelho deturpado. O evangelho verdadeiro, a escritura mais leal, é o livro de Lucas. Então, meus irmãos, o que eu tenho para dizer para você, pesquisem e saiam do engano. Depois, não vai dizer que ninguém falou para vocês. Hoje, o evangelho da verdade está sendo pregado em todos os 4 cantos do mundo. E muitas pessoas já estão descobrindo essa verdade. Alguns irmãos ainda não descobriram, mas muitos já estão descobrindo. E o importante é que as pessoas saibam que esse é o nome do Criador, Ial. Ial. E o nome do nosso Salvador é Ial-Shá, porque ele herdou o nome do pai dele, né? E Deus não tem nada a ver com Jesus, porque esses nomes são falsos. Me disseram que eu sou louca. Me disseram que eu vou me lamentar muito um dia por estar falando sobre esses nomes, porque eu não tô com a verdade. Eu tô sim, meus irmãos. Eu tô com a verdade sim. O Google fala para você, as escrituras falam para você, até mesmo, eu queria que vocês pesquisassem sobre o tetragrama sagrado, YHWH. Pesquisem o nosso código genético, 10565. Pesquisem, meus irmãos. Parem de preguiça, pesquisem, saia do engano, nome não se traduz. País, nome de cidade não se traduz. Não adianta você vir dizer assim, mas o nome e aqui no Brasil é esse, lá é outro, lá não sei na onde é outro. Não, você está no engano. Você está deixando ser enganado pelas pessoas. Porque as pessoas que dizem isso, elas não querem que você descubra a verdade, meu irmão. Então, saia do engano, queira saber, pesquisa você mesmo, não vai pela cabeça dos outros, não. Pesquisa Ial e Ial-Shá.
Eu vou colocar agora para vocês assistir o que fizeram com os nossos irmãos, os profetas. O que a Igreja Católica Apostólica fez com os nossos irmãos. E o que o povo que estiver nela vai pagar junto com ela. Vai ser cúmplice dos pecados dessa igreja. E ela embriagou o mundo inteiro com um vinho de Babilônia, que são os nomes pagãos, onde todas as igrejas cristãs, que se dizem cristã, né? Que dizem que as igrejas evangélicas é a igreja verdadeira. Não, meus irmãos. Sai dela, povo meu. Porque dentro das igrejas evangélicas, eles também clamam Jesus Cristo. Deus, Senhor, que vem de Baal. Então, acorda, meu irmão. Acorda para antes que seja tarde demais. Estamos vivendo os últimos tempos. Você pode acreditar ou não, você pode aceitar ou não, você pode querer ou não. Mas o tempo chegou. E sempre a gente esperou que o nosso Salvador viesse, né? Pois é, ele vai vir. E Yahshua está voltando. Vou passar para vocês agora o vídeo, que eu peguei aqui um documentário, provas reais, provas leais de que a Igreja Católica fez com os profetas. Sai dela, meus irmãos. Sai dessas denominações evangélicas. Naquele tempo dos discípulos, sabe o templo que existia? Um templo em cada cidade. E aí eles fizeram divisão. O corpo do Salvador pode ser dividido? Não. Pois é. Fundaram muitas igrejas. Muitas. Onde o pai abomina. Leia Amós 5, onde ele diz que ele odeia seus cultos religiosos. Leia, meus irmãos. Amós, se você lesse a Bíblia, você já não participaria de nenhuma denominação religiosa. Sistema religioso, sistema da besta. Saia do engano, meu irmão. Saia do engano. Veja aqui agora, irmãos, o que fizeram com os profetas. Estevão morreu apedrejado. Leia Atos 7, quando ele fala lá em Atos 7, a Bíblia prova para você que ele disse, o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Tá bom? Fiquem com o documentário agora. A incêndios, terremotos e até ataques nucleares. É que lá dentro estão guardados documentos valiosos sobre a Inquisição Portuguesa e nós tivemos autorização para entrar. O que você vai ver agora são provas históricas de um dos maiores massacres da humanidade. Quem nos acompanha nesta busca é a pesquisadora Maria Eloy. Lá dentro nos deparamos com verdadeiras relíquias. Este decreto é considerado o mais raro do arquivo. Ele foi assinado pelo Papa Paulo III em 1536 e iniciava oficialmente a perseguição a qualquer pessoa que não seguisse o catolicismo. Além dele, mais de 40 mil documentos comprovam o terror enfrentado pelos judeus durante quase 300 anos. As páginas são tão antigas que precisamos usar luvas para não danificá-las. E logo surgem as primeiras vítimas, nomes que soam familiares aos ouvidos brasileiros. O pai se chama Manuel Rodrigues e a mãe Graça Fernandes. A lista dos judeus executados é enorme e inclui outros sobrenomes muito comuns no Brasil. São os casos de Fonseca, Correia, Mendes, Cardoso, Pereira, Silva e Lopes. Declaram a ré Maria Lopes por convencida no crime de heresia, em sentença de excomunhão maior e em confiscação de todos os seus bens para o Fisco e Câmara Real. Um trecho da sentença chama a atenção da pesquisadora. O inquisidor pede à justiça que a condenada não seja morta na fogueira. Isto é o máximo da hipocrisia, porque o ato de entregar a ré à justiça é para isso mesmo. Para que ela morra. Para que ela morra. A pena dos judeus era anunciada em outro ponto da capital portuguesa, a Igreja de São Domingos. A igreja, hoje ponto turístico no centro de Lisboa, era um dos locais onde milhares de judeus condenados na Inquisição Portuguesa ouviam as sentenças antes de serem mandados para a morte. Depois partiam para uma caminhada fúnebre de cerca de 1 quilômetro pelas ruas da cidade. As últimas palavras que os condenados ouviam eram as ofensas de quem acompanhava a cerimônia. A
procissão terminava aqui na Praça do Comércio. No lugar daquele monumento era montada uma grande fogueira, onde um a um os judeus eram queimados vivos. Os utensílios utilizados pela Inquisição, os processos, tudo, aquilo é uma aberração. E não era apenas a morte que aterrorizava os judeus brasileiros. Outras marcas dolorosas da Inquisição estão expostas em Belo Horizonte, como mostra o repórter Luiz Gustavo. Criado há 3 anos em Belo Horizonte, o Museu da Inquisição mostra o que acontecia com brasileiros que insistiam em preservar os costumes do judaísmo. Ele punha um braço aqui e ficava suspenso, e nos pés iam colocando pesos. O braço foi levantando. Até desmembrar os membros superiores e até mesmo a coluna cervical ou a coluna lombar. Outro instrumento de tortura era a chamada guilhotina dos pés. A pessoa sentava numa cama, numa cadeira, punha os pés aqui, os pés eram travados, se passava torcinho ou manteiga como combustível para aumentar a dor e se jogava fogo. Bastava uma denúncia, mesmo sem provas, para que se abrisse um processo contra um judeu. E apesar da confissão sob tortura, muitos não escapavam da fogueira da Inquisição. Ele poderia receber a pena máxima capital, que era a morte, a execução nas fogueiras, mas a tortura existia em todos os casos. Para o fundador do museu, revelar essa história oculta de milhares de brasileiros é o pagamento de uma dívida com seus antepassados. Uma maneira que a gente tem de recompensar isso, talvez seja trazer ao momento presente essa justiça, uma justiça histórica. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Trono de Satanás, olha, ó, Vaticano. A Inquisição da Igreja Católica Romana foi uma das maiores desgraças que ocorreu na história da humanidade e se alastrou por toda a Europa. Em nome de Jesus Cristo, sacerdotes católicos montaram um esquema gigantesco para matar todos os hereges na Europa. A heresia era definida da forma como Roma quisesse definir. E isso abrangia desde pessoas que discordavam da política oficial aos filósofos herméticos, judeus, bruxas e os reformadores como os mártires da Roma pagã. Os mártires eram suspensos por um pé ou por ambos e crucificados, e as mulheres eram suspensas pelos cabelos. Outros eram suspensos pelos pés com uma grande pedra presa ao pescoço, ou então cobertos com mel, presos a estacas fixadas no solo e expostos ao sol para serem torturados por moscas e abelhas. Alguns eram suspensos pelos pés, recebiam marteladas na cabeça. Outros eram suspensos pelas mãos amarradas às costas, com pesos amarrados nos pés e no pescoço. Também eram presos. Olha o massacre que fizeram, olha o que a Inquisição fez com o povo que falava o evangelho da verdade. Eles perseguiram os judeus, eles queriam esconder a verdade de todos vocês. Nós estamos vivendo uma geração mentirosa, uma geração onde que a verdade está sendo revelada hoje para vocês. Nós estamos vivendo uma geração onde a mentira está até o topo, mas a palavra diz, o pai falou que ele abriu uma de cabeça para baixo, tinham partes do corpo queimado com uma tocha. Eram lançados em caldeirões de óleo fervente, ou fritos em uma enorme panela quente. Irmãos, vejam isso. Dentro dos porões, olha o que eles escondem ali. Imagine nos porões do Vaticano o que tem lá. Pergaminhos antiguíssimos com os nomes verdadeiros. O Vaticano esconde. A minha irmã, ela
fez catequese, para ser professora de catequese. E dentro da Igreja Católica, ela aprendeu que os nomes verdadeiros é Ial e Ialcha. A minha irmã ainda é católica, porque ela pensa assim. Tanto faz falar Deus, falar Jesus, falar Senhor, falar Ial, falar Ialcha. Eles são pessoas que têm entendimento cego. Eles estão cegos. Eles precisam despertar. Sair do engano. Olha Poi ci sono altri corpi, sono altri frati che praticamente com as pessoas. Olha o que fizeram com os profetas, com os mártires. mummificati. Quanti corpi si trovano all'interno? Sono circa 50. Quindi qui vediamo alcuni corpi che sono stati mummificati, che sono in tutto sommato in buona conservazione. É isso aí, meus irmãos. Lamento muito vocês saberem dessa forma. Como é triste. Como é triste. Como é triste, meus irmãos, vocês saberem a verdade e não aceitar. Pelo menos nós viemos até aqui para trazer para vocês a verdade. Viemos até aqui para falar a verdade para vocês. Agora, se vocês não querem acreditar, mesmo vendo todos os acontecimentos, mesmo tendo provas arqueológicas dos nomes verdadeiros, mesmo tendo provas de tudo que a gente fala para vocês é verdade, e vocês não creem, eu sinto muito, meus irmãos. É porque você não dobra o seu joelho e ora e pede pro Pai. Pai, mostra a minha verdade. Porque quem pode te convencer da verdade é só Ele. Nós não somos nada. Eu não sou ninguém. Eu estou apenas anunciando. Quem quer crer, quem for crer, o escolhido, ele dobra o seu joelho para orar e pedir pro Pai. Dá-me o entendimento, Ial. E o Pai dá. Shalom a todos.